sair da minha cidade, eu quero produzir aqui. Cultura, ela não é algo inacessível. Que, nossa, meu Deus, isso é cultura. Não, cultura é igual arroz e feijão. Desmistificar essa ideia glamurosa do artista. Se você tem dúvida se vai trabalhar com arte ou não, você larga. Se você não conseguir viver sem isso, aí você volta. A convidada de hoje tem 21 anos e vive um sonho que nasceu na infância: fazer música. Aos 13 anos já era professora voluntária no projeto Música Viva. Em 2020, abriu agenda para tocar em restaurantes e bares. E em 2024, passou a dar os primeiros passos e construir a sua carreira autoral. Formada em canto popular pelo Conservatório Carlos Gomes, ela ainda vai conquistar o mundo, tenho certeza, eu falo muito isso. Eu tô recebendo aqui hoje no Cosmonauta Cultural, Odara. Oi, gente, eu não sei pra onde olha. Sua câmera é essa aqui. Que chique. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer muito você ter vindo. Eu acho que a gente já bateu vários papos sobre o papo que teremos aqui hoje, mas é exatamente por ter ficado tão encantado com esses papos que eu quis muito trazer você aqui e abrir esse microfone pra você, pra gente conseguir papear sobre o que a gente já papeou antes, mas abrindo pro público, assim, abrindo para pessoas novas e trazendo debate pra mídia, assim. Também acho que todo mundo precisa ter esse tipo de assunto em pauta, assim, ser amplamente discutido. Maravilha, então muito obrigado por ter vindo. Antes de começar, eu queria trazer eu tava pesquisando um pouco pra gente conversar hoje, eu descobri uma coisa que eu não sabia e que eu achei um fato muito curioso e que eu acho que vai ficar de reflexão durante toda a nossa conversa, que eu fiz a descoberta que Campinas, que é a cidade da qual estamos falando, estamos gravando, teve teatro antes de ter saneamento básico. Isso se deve, na verdade, à presença desses barões do café, essa burguesia brasileira que aqui ocupava e que imitava os costumes europeus, inclusive esse apreço pela cultura. Mas eu achei muito curioso saber que antes de ter saneamento básico, Campinas teve teatros. Isso é muito engraçado, né? Campinas, ela sempre foi uma grande metrópole. No início, logo quando o Brasil foi tendo luz elétrica, Campinas era uma das únicas cidades do país que tinha luz elétrica. Sim. Era Campinas, Jaú, que também tinha os Barões do Café, e outra cidade, acho que São Paulo, mas ela sempre teve nesse lugar de centro de elites, né, nesse sentido. E acho que isso vai bater muito com o que a gente vai conversar, porque eu já vou começar te perguntando como você enxerga hoje o cenário musical no interior, principalmente aqui na região metropolitana de Campinas, Americana. Bom, eu considero o cenário musical, principalmente de autorais, né, muito profícuo. Muito por conta da Unicamp também, tem os cursos de artes, mas não só por isso, tem muita gente aqui em Campinas, de muitas faixas etárias, de muitas vertentes, fazendo arte, fazendo música, né? Criando coisas. E isso é muito bom. A gente tem um costume de ficar muito preso ao que é antigo, né? Aí cria aquele saudosismo e tal. E a gente acaba esquecendo que o que hoje a gente trata como clássico, um dia foi contemporâneo, um dia foi novo, e eu vejo que nessa região a gente tem muita gente trazendo isso, né, trazendo novos sons, novas vozes, novas contribuições, e ao mesmo tempo que a gente tem um cenário tão profícuo, tão proveitoso, tão rico, a gente encontra dificuldade e no aspecto de logística, no aspecto de realmente mostrar o trabalho na região metropolitana de Campinas, principalmente em Campinas. Sim. Falta políticas públicas, centros que abracem esses artistas, essas performances, esses trabalhos. A gente tem poucas coisas, né? A cidade, ela promove poucas coisas que abracem esses artistas, que permitam que eles realmente mostrem o trabalho deles e sejam capazes de fazer outras coisas. Sim. Acho muito legal que você me fala da pluralidade desse criar no interior, e acho que é uma coisa que é muito potente no interior e que nem sempre tem essa visibilidade, né? Sim. E eu não sei se dá pra trazer isso como uma diferença, mas eu acho que já gera uma reflexão da diferença de espaço, talvez, de construção entre o interior e a capital, em São Paulo. Então eu queria saber de você qual você sente, assim, trabalhando no interior, que são as principais diferenças entre se produzir música em Campinas, no interior, e se produzir música na capital.
Porque acho que essa pluralidade ela é presente talvez nos dois. Mas existem diferenças, assim. Sim. E algumas gritantes, então... Primeira coisa que quando a gente pensa na capital, principalmente São Paulo, né? São Paulo é o centro de tudo, é que tudo acontece lá, e que todas as oportunidades estão lá, que se você quiser ser qualquer coisa na sua vida que dê certo, você tem que ir pra São Paulo. Sim. Né? Não apenas pra nós músicos, mas, sei lá, a pessoa faz economia, engenharia ambiental, meu Deus, ela tem que sair do Pará para estudar em São Paulo. E como se só existisse possibilidade de acontecer na capital, né? E realmente é um fato, não tem como negar que lá estão os grandes centros, as grandes sedes, as gravadoras, os próprios eventos. Isso é uma coisa diferente, né, do interior para a capital. São Paulo ele tem muito mais pontos de cultura, eventos abertos ao público, iniciativa privada. Realmente, a capital tem muito mais isso. Mas também ela tem muita gente, resumindo muito. São Paulo tem muita gente. Sim. Inclusive, muita gente tentando, muita gente fazendo coisas, né? Sim. E aí, quando a gente sai do interior e entra nesse contexto, é uma mudança de visão muito grande, né? Porque a gente falou sobre isso. Se eu tô aqui no interior, às vezes eu sou a única pessoa que faz isso, né? Sim. Então aí eu tenho um álbum de forró e eu sou a única pessoa em Campinas que faz isso, né? Um autoral de forró. Mas aí se eu vou pra São Paulo, tem uma porrada de gente fazendo isso também. Perfeito. E isso é bom. Eu sou a primeira apoiadora da galera se unir sempre, assim. Mas olhando de um ponto de vista competitivo, você tem que atrair, né? Seja atrair espaço no line-up, ou atrair a atenção de um possível patrocinador. Sim. E aí você acaba ficando no meio de todas essas opções na capital. E no interior... eu observo muitas atividades culturais ao redor de Campinas. Então, se você vai para Indaiatuba, você tem atividade cultural muito forte. Se você vai para Santa Bárbara do Oeste, que é onde eu moro, também eles têm uma agenda cultural muito interessante. Mas aí acho que o que sobra em um, falta em outro. Então, Sim. Aqui a gente tem um espaço, talvez, né? Não esteja essa superpopulação, mas não tem a estrutura, as políticas. E em São Paulo a gente tem políticas e estruturas, mas não tem tanto espaço assim, tipo, quando tem muita gente. É proporcional, na verdade, né? Eu acho que você tem talvez menos espaço no interior, mas você também tem proporcionalmente, talvez não tão proporcionalmente assim, acho que a gente ainda vai passar por isso, menos artistas. Isso, e em isso São mesmo. Paulo você até tem o espaço, ele de fato existe. Galera tocando no metrô, sabe? De graça. Exato, muito rola isso. muito, assim, Acho que a cidade é mais ocupada, e é um ponto legal até a gente trabalhar depois falando de Campinas, como você mesma disse, a ocupação da cidade em termos físicos mesmo, geográfico, de espaço, mas você também tem um número muito grande de artistas lá. Isso. Então você conseguir qualquer destaque que seja é muito mais difícil. Muito mais difícil. E assim, eu pessoalmente falando, eu não tenho vontade de me mudar para São Paulo, me estabelecer lá, né? E isso é um pensamento compartilhado de outros artistas, tipo, eu não quero sair da minha cidade, eu quero produzir aqui. Uma coisa que acontece muito, principalmente no campo da ciência, que é a fuga de cérebros, né? Sim. Então a gente tem um talento em Americana, São Paulo, mas aí essa pessoa não tem espaço para se desenvolver em Americana, ela vai para São Paulo. E aí quando ela recebe as honras, quando ela recebe o reconhecimento, aí ela não é mais de Americana. Aí ela é de São Paulo. Legal. Isso é triste. Sim. Porque é isso, a cidade ela perde a oportunidade de cultivar os talentos, né? E é uma coisa que chama, então acho que as pessoas têm muito isso. Então, em São Paulo, que é de onde vem e no Rio, né? Principalmente a Bossa Nova, que veio de lá e tudo mais. E aí as pessoas, não, eu vou pra lá porque é lá que acontece. Sim. Imagina se a gente conseguisse reverter esse quadro, né? Então, tipo, nossa, surgiram tantos artistas interessantes em Campinas. Sim. Então, talvez em Campinas exista um solo fértil pra eu me desenvolver, pra eu fazer conexões também. Então, ao invés de você ir pra um lugar onde ele já tá forte, onde ele já é segmentado, construir esse espaço onde você é, nas suas raízes. Sim. E eu acho que isso é muito valoroso, assim, e que é trabalhoso, mas acho que vejo muito valor em você
batalhar também para construir o seu espaço no seu espaço. Sim, de onde você vem, onde tem sei lá, a sua família, as pessoas que você conhece, sabe? E uma coisa que pode ser não muito óbvia é que é muito mais difícil você impressionar as pessoas próximas a você do que as pessoas que não te conhecem. E isso eu falo sem o mínimo de ressentimento, coisa do tipo. Mas é verdade, tem um provérbio que fala que o profeta de casa não tem honra, que é o santo de casa não faz milagre. E é exatamente isso, é muito mais difícil você impressionar no sentido de, tipo, conseguir levar pra um show, né? Convencer a ouvir as suas músicas. Os artistas independentes, meu Deus, como sofrem. Gente, escuta a minha música, faz um pré-save. É muito mais difícil com as pessoas que te conhecem, que estão no seu dia a dia, que estão ao redor, do que com pessoas que nunca te viram na vida. Uma coisa que, enquanto eu tava falando, eu acho importante deixar claro aqui, quando a gente fala que na metrópole de Campinas ou no interior não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo, a gente tá falando de eventos e programas que sejam de acesso amplo, que as pessoas consigam acessar, seja por entrada gratuita ou valor acessível, porque para um artista independente, por exemplo, fazer um show, ele precisa custear esse show de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tem... Vou chutar um lugar bem grande aqui. Tem o Brazuca em Campinas. Tá. Aí a Odara quer fazer um show lá. Vai ser 20 mil reais, né? Nossa, muito alto. Nem tudo. Não, mas tudo bem, hipotético aqui. 20 mil reais pra Odara fazer um show no Brazuca. Eu vou ter que cobrar uma entrada. Sim. Eu como MEI, ou eu como artista independente, ou sei lá, o coletivo, não tem como sozinho fazer um evento que consiga atingir, de repente, pessoas que não têm 100 reais de entrada. E isso é um problema porque vai se retroalimentando. Então, por exemplo, a pessoa, ela não tem 100 reais para pagar de entrada, mas se eu não tenho como custear o evento, eu não vou fazer o evento. E aí, não roda, a gente não consegue tocar. E aí, só para tornar as coisas mais materiais, né? Quando a gente fala de políticas públicas, atividades efetivas que integrem esses trabalhadores, porque afinal o artista independente ele é trabalhador, a gente tá falando de editais durante o ano, de eventos promovidos pela prefeitura, com parceria com a iniciativa privada, a gente fala de ampliar o debate e a educação sobre isso. Aliás, um dos motivos que eu achei incrível de ser convidada pra cá é desmistificar essa ideia glamurosa do artista que, tipo, ou ele é muito legal porque ele sofre muito e ele passa uma experiência pela arte. Eu detesto isso, me incomoda profundamente essa romantização do sofrer do artista, do quesito financeiro mesmo até, né? Olha como ele batalhou para escrever o primeiro livro dele. Gente, não, que pena que ele teve que batalhar tanto para escrever o primeiro livro dele. Ou que artista tem muito dinheiro, assim, sabe? Que é o outro extremo, né? É justamente por conta dessa ignorância mesmo. Ignorância no sentido mais puro da palavra, de não conhecer. Não tem como as pessoas saberem que um artista independente se endivida muito pra gravar, tipo, uma música, porque gravar uma música é extremamente caro, né? E existe uma linha muito tênue, eu sempre me policio muito quando eu vou falar disso, pra você, tipo, expor a realidade e vitimismo. Eu não gosto muito desse termo, né? É que, às vezes, quando eu me escuto falar, realmente sou um pouco deprimente, sabe? Quando você... Parece que é muito resmungo às vezes, né? Quando você fala, tipo assim, nossa, cara, eu gastei 5 mil reais em uma música e eu nem tenho 5 mil reais, cara. Eu não sei nem se vai voltar esses 5 mil reais pra mim, provavelmente não vai, sabe? Exato. Essa é uma realidade. E aí tem muitos músicos, muitos artistas que optam por ter um trabalho... Eu falo outros trabalhos, né? Acho engraçado isso. Mas assim, ter outra renda para que ele possa fazer aquilo, né, que lhe traga essa satisfação pessoal. Eu sinto não. O fato é que nós, como pessoas, a gente sempre vai ler o mundo a partir do nosso ponto de vista, né? Perfeito. A partir do nosso filtro, da nossa vivência. E uma coisa que eu sinto muito, assim, quando eu me apresento como profissional da voz, ou musicista, enfim, é que existe um pensamento de que a gente escolhe essa profissão porque é muito legal. Pô, é muito mais legal subir num palco
do que trabalhar com atendimento ao público, por exemplo. Eu já trabalhei muito tempo com atendimento ao público em outras coisas. Então, poxa, é muito mais legal. A gente escolhe porque é muito legal, sabe? Nossa, não é divertido? Muito divertido ficar tocando violão e cantando. Eu adoro. Faço isso no meu tempo livre, poxa. Sendo convidado pra podcasts. Só que, assim, não... É óbvio que isso nos traz satisfação, né? Que tem, sim, momentos de muita alegria. E que, poxa, tem coisas do meu trabalho que eu acho incrível. Por exemplo, eu já provei muitas comidas gostosas graças aos lugares que eu toquei. Ou tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu admiro muito. Isso é muito legal, mas esse não é o critério pra escolher uma profissão. Perfeito. Né? A gente escolhe... Tem uma justificativa do ponto artístico, que até a Fernanda Montenegro fala sobre isso, que se você tem dúvida se vai trabalhar com arte ou não, você larga. Se você não conseguir viver sem isso, aí você volta. É isso. Tem muito disso, mas também tem do ponto de vista de que toda profissão ela tem altos e baixos. Toda profissão ela tem coisas que a gente gosta muito e coisas que a gente não gosta. Sim. Quando a gente tem a oportunidade de escolher, eu tive a oportunidade de escolher, né? Eu sei que não é a realidade de muita gente. Perfeito. Eu levei em consideração muitas coisas, né? Então, por exemplo... começar a tocar, ir pro mundo e tal, ou pegar o meu diploma agora, principalmente ali no período do final do ensino médio, que existe essa cobrança, né? Sim. E aí, e depois, isso e aquilo. E é muito comum as pessoas sempre perguntarem do meu currículo, né? Então, você tem formação, você isso, você aquilo... Porque é uma convenção da sociedade. E acho que até uma pressão em termos de futuro. Você fala uma coisa muito legal que é isso, do currículo, de você ter esse portfólio e tudo mais. Porque isso aqui, você é musicista hoje, mas e aos 50 anos? Exatamente. Isso é uma pergunta que parece que a gente tá só sendo muito feliz. Existindo, então, as pessoas curtindo my 20s, mas... É isso, estou vivendo. Meus 20 e poucos sendo muito feliz. Como se o artista, enquanto profissional, não tivesse também projeções, não tivesse planejamentos. Sim. Qualquer artista sério que você abre a agenda, ele tem coisa até 2027 pra resolver. E sim, a gente tem, por exemplo, coisas que todo mundo quer, né? Uma casa própria. Sonho de qualquer pessoa da classe trabalhadora, a meu ver, é uma casa própria. Sim. Assim. Ajudar a família, meu Deus, levar a minha avó ao Vaticano, que seja, porque ela é muito fã do Papa. Maravilhoso. Poder entregar uma dignidade no meu dia a dia pra minha família, ou até mesmo coisas do meu nicho, né, gravar um álbum, ganhar um prêmio, fazer parcerias com pessoas que eu admiro, tudo isso ela existe no campo das ideias, das projeções, mas a gente, enquanto profissional, a gente coloca no papel e a gente literalmente o nosso trabalho, né, a gente precisa lidar com isso com uma seriedade. Claro. O que eu acho que difere de algumas profissões é que, isso pelo menos pra mim, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. Músicos que vão ver esse podcast, não tô falando de todo mundo. É que, na maioria esmagadora das vezes, o nosso trabalho também é a nossa vida. É muito difícil separar uma coisa da outra. Então, quando eu tenho um primo que ele tem vários diplomas aí em contabilidade, administração. Então, quando ele termina o turno dele, ele guarda as coisas, porque ele é uma pessoa muito responsável, não tem pendências. Maravilhoso, desliga aquilo. E desliga. Legal. O músico não desliga. Sim. Principalmente falando dos profissionais da voz, a gente não consegue guardar o nosso instrumento só pra quando a gente vai usar. A gente precisa toda hora estar pensando em, nossa, eu não vou beber porque amanhã eu vou trabalhar, ou, nossa, eu tô trabalhando muito essa semana, será que eu vou ter voz até o final da maratona de shows? E então, assim, é muito difícil desassociar. E quando a gente recebe esse tipo de pergunta, tipo, você tá fazendo isso agora e depois? Exato. Eu fico, tipo, e você acha que eu tô fazendo o quê, camarada? Eu acho que existe uma desconsideração até no sentido de plano de carreira. Isso! Mas no sentido de levar a sério como um trabalho mesmo. Eu vi a Lineker recentemente ao vivo, né? E eu tava lá me debulhando em lágrimas e... Enfim, e eu pensei, nossa, ela tá trabalhando, né? Tipo, ela tá, tipo, nossa, sei lá, 15º show, entregando, e todo o resto da equipe também, né? Tipo, poxa, eles estão na estrada, então... E tem isso também, a música, eu nem sei se você ia trazer isso mais pra frente. Vamos trazer agora, não tem problema.
Uma coisa que eu queria muito trazer aqui é que a música, como forma de trabalho, ela é vasta. Perfeito. Existem infinitas possibilidades de se trabalhar com música. Eu falo muito por mim, logo que eu escolhi o meu ofício, eu era muito assim, não, eu quero fazer show, eu quero rodar, eu só quero fazer isso, só isso que eu quero fazer. E aí, com 5 anos de carreira, eu já me deparei com tantas coisas que me trazem tanta satisfação também. Além de subir no palco, né? Além de toda uma subir no indústria, palco. realmente. Existe toda uma possibilidade ali de carreira em diversas áreas, assim, né? Toda uma estrutura no âmbito das artes e que você pode se desenvolver, que você pode fazer. Não é porque você não tá no top 5 global do Spotify que você é um fracassado na música. Sim. Ou não, às vezes você descobre que você nem quer estar no top 5. A Demi Lovato deu uma entrevista muito interessante falando sobre isso, que se você pudesse voltar no tempo, né, você ainda trabalharia com música. E ela falou que adora compor, mas se ela pudesse escolher, ela não teria ido aos palcos. Ela trabalharia no âmbito de produção. De composição. Exatamente. Então, é vasto. Existem muitos artistas CLTs, muitas pessoas que trabalham no âmbito de música, artes, que são efetivados, que são registrados e tem, assim, então, se você quer ser músico, mas você quer ser CLT, existe essa possibilidade. Mas eu acho que é muito legal trazer isso e já entra um pouco nessa ideia das possibilidades profissionais dentro da música, né? Tem o que acho que é uma insegurança de muita gente, então se você quiser se aprofundar um pouquinho, por favor, se aprofunde, que é, quero viver de música, por onde eu posso começar, o que eu posso buscar, quais são as áreas que eu posso tentar. Se você quiser trazer um pouco da sua vivência, de pessoas que você conhece dentro disso, traga agora, que eu acho legal também. Acredito que a primeira coisa, quando você decide, né, que você olha no espelho e você pensa, quero trabalhar com música, é você entender quais são os seus objetivos, né? Então, eu quero trabalhar com música, mas eu quero trabalhar com música porque eu acho muito legal, porque eu comecei a estudar piano e eu estou adorando estudar piano. Se você quer trabalhar com isso porque você acha só muito legal, você não tem outra coisa, eu não acho que é algo que vai te sustentar por muito tempo. Sim. Porque na primeira pedrada que você tomar, você vai falar, putz, não é só tocar piano que eu tenho pra eu conseguir as paradas, né? Então, é ter consciência, tipo, às vezes a gente pode só deixar algo como hobby, né? Quero começar já falando sobre isso. Sim. Você não precisa monetizar tudo o que você faz, apesar, né, do resto do universo dizer que é o contrário. Sim. Não, porque às vezes você só tem prazer naquilo porque você não tem uma obrigação com aquilo. Perfeito. Agora não, Dara, eu tenho pra mim que eu quero fazer música, que eu quero trabalhar com isso, e beleza. Vou falar muito de mim, né, vocalista, você sacode uma árvore, cai 15 cantores. Eu acho muito engraçado essa sua percepção, porque eu tinha essa percepção com guitarrista quando eu tocava. Acho que o que tem menos, assim, né, no geral, fonte, as vozes da minha cabeça, são bons baixistas. Justo. Bons baixistas e, na sequência, bateristas. Legal. O baixo, eu gosto de dizer que ele é a alma da cozinha, assim. Gente, quando eu falo cozinha, é bateria, baixo, guitarra e piano, né? Ou violão, mas o básico, assim, que a gente tem uma formação, um quartetinho ali. E é muito difícil um bom baixista. É por isso que baixista nunca fica sem serviço. Baixistas agora nunca ficam sem serviço. Então, o bom baixista acho que é o que menos tem, assim, de proporção. Sim. Mas agora, cantor, guitarrista, é o que mais tem, assim. Então, assim, tem muito cantor. Então, você entenda, tipo, o que você quer como ofício. E depois disso, pra que rumo eu quero seguir? Então, eu quero cantar profissionalmente, mas eu não quero covers. Eu quero ir direto pro autoral, eu quero fazer logo as minhas coisas. Tá bom, é possível. Como fazer isso? Aí você vai buscar métodos de desenvolver isso. Eu consigo desenvolver uma carreira autoral sem ter outra coisa que me gere uma renda, um apoio, ou eu tenho um suporte que me possibilite fazer só isso focadamente. É muito importante a gente olhar para nós, porque nós temos muitos estímulos externos que nos fazem ter percepções erradas das coisas. Sim. Aquele famoso "você não é todo mundo". É isso. Então, tipo, eu tenho que olhar para mim, então
Odara, dentro das minhas possibilidades, da Sim. minha realidade, o que eu posso fazer, né, baseado nos meus objetivos. Então, por muito tempo, o meu objetivo era que os contratantes me conhecessem na cidade. Sim. Que as pessoas falam muito disso, que, nossa, você começou e você vai sozinha. Gente, claro, você vai com a sua mãe trabalhar no seu escritório? Você não vai. Exato. Você não tem acompanhante na hora que o atendente do Oxxo tá lá, ou o irmão dele não tá lá do lado dele. Mas eu acho que a parada é um pouco essa, dar a cara a tapa, né? Eu acho que é um passo muito importante, assim, se expor, você vai ter que se expor. Sim, e eu tava num contexto de que eu precisava gerar renda, né, para a minha casa. E ou eu fazia dinheiro com música, ou eu fazia dinheiro com outra coisa. Então eu precisava disso, porque antes, claro, eu já tinha consciência que eu queria trabalhar com música, mas eu precisava de algo palpável, né? De algo que me trouxesse algum tipo de retorno. E é muito comum a gente começar na noite, tocando na noite, até hoje eu toco na noite. Hoje eu já me vejo de um ponto de vista que, beleza, gosto dos bares, gosto da energia e tudo mais, mas quero fazer apenas isso? Não. A partir daqui, o que eu vou fazer? Sim. Porque quando a gente olha pra música, né, e todas as infinitas possibilidades, a gente fica muito perdido, não sabe por onde começar. Sim. Porque é isso, a gente tem muito esse negócio de eu vou gravar um vídeo e esse vídeo vai viralizar. Sim, hoje em dia tem isso muito forte. Peter Brown vai me contratar e eu vou ficar mundialmente conhecido. Seria muito incrível se acontecesse, mas não é o fato, e às vezes nem é isso que você quer. Então, acho que, para finalizar esse parênteses gigante, entenda o que você quer, né? Não use os vislumbres que a gente tem ao nosso redor de parâmetro. É o que você quer. É uma parada muito de olhar pra si mesmo. Autoconhecimento, né? Acho que é esse autoconhecimento e contexto. E se entender. E isso é uma coisa muito difícil de falar, principalmente de mim, assim, porque, poxa, a gente tá na cena, a gente conhece pessoas que estão em lugares que a gente gostaria de estar. Claro. Sabe? Não sou hipócrita dizendo, nossa, eu odiaria fazer uma turnê na Europa. Não, eu não sou hipócrita. É óbvio que eu adoraria fazer uma turnê na Europa, e aí aquela pessoa que eu conheci tanto tempo atrás, ela conseguiu e eu estou em outro momento. Tá bom, eu não consegui a turnê na Europa, mas poxa, e todas as outras coisas que eu fiz, elas são inválidas? Sim. Elas são irrelevantes? Não são. São grandes coisas. Então é isso, olhar pra si e entender o que você consegue fazer naquele momento. E assim, uma coisa também é que a gente vai se encontrando no meio do caminho, sabe? Sempre. Uma coisa que eu posso dizer pra qualquer pessoa é: não ache que você não consegue fazer. Perfeito. Não pense que você não pode fazer sua música, ou que você não pode tocar o seu instrumento, ou que você não pode se apresentar pros outros. Não pense que você não pode fazer, porque o esforço de pensar que sim, pensar que não é o mesmo. E, sei lá, metade das coisas que eu já fiz, eu não imaginaria que eu faria, sabe? E eu fiz. Então, assim... Tem que fazer, acho que é isso. Se você se conhece pelo caminho, você tem que caminhar. Errado, certo, acho que é traçar o caminho. Tem um trecho de uma música minha, aliás, que eu gosto muito, que é... nada faz sentido quando se está desesperado e não há motivos para não arriscar. Se eu estou fazendo errado, só vou descobrir quando começar a acertar. Só que a gente só faz isso fazendo, então faça o que você pode. Eu vou voltar uns passos aqui pra gente trazer de novo um pouco essa questão do interior e de se estabelecer no interior, porque eu queria ouvir de você, bater um papo com você sobre a ideia da construção de público no interior. Então acho que existe aí uma ideia que eu não sei se é correta ou não, e você vai trazer pra gente a sua visão, de que não existe interesse do público no interior em consumir artistas autorais. Mas acho que existe também, indiretamente, um valor que é dado a esse artista do interior. Então é uma coisa que a gente até já conversou meio por fora, mas eu acho muito ok pagar R$500 num show internacional de um artista grande, enfim. Mas eu acho um absurdo pagar R$10 para ver o artista da minha cidade tocar. Então eu queria que você trouxesse um pouco da sua vivência, da sua visão, e até de visão de pessoas que você conhece, claro, em como é construir esse público no interior, se existe esse interesse, como cativar esse interesse. Como cativar o interesse. Eu acredito que tudo está muito conectado, né? Então, a gente vive um contexto de... A gente trabalha muito para ter muito pouco
Sim. Então, eu falo muito sobre isso. Eu não venho de uma família, né? Oh, meu Deus, nunca passei fome. Graças a Deus, a minha família sempre me deu todo o necessário. Mas é isso. Sabe quando você cresce vendo a sua família, tipo, contar as coisas, racionar? Ou histórias também, tipo, quando eles eram crianças, né? Então, a minha mãe, tem 5 irmãos, vem de uma família grande e tudo mais. Sim. Sempre trabalharam muito para ter pouco, né? Sim. O trabalho, ele não é equivalente ao que você ganha. Porque se você trabalhasse muito para você ter uma condição razoável, isso não existe muito no Brasil. Sim. Aliás, pessoas que ganham mais de 3 mil reais no Brasil, elas são minoria. E aí você tem todo esse estresse, tipo, toda essa carga mental, assim. Nossa, quantas vezes eu vim pra Campinas, pra Carlos Gomes, só com a passagem de vinda. Sem saber como voltar, já fiz isso muito. Tinha uma época que eu levava, tipo, um cartazinho com Pix pros shows, e aí eu ia só com o dinheiro de ir, contando que eu ia Torcendo conseguir. pro Pix da volta, assim. Torcendo pro Pix da volta. Acontece. Só que esse tipo de coisa, ele te deixa exausto, sabe? Então, assim, as pessoas, elas estão tão cansadas, tão exaustas, que elas não têm disposição Legal. para buscar, e isso não vai aparecer só no âmbito das artes. Ela não tem força, ela não tem interesse, ela tá cansada, ela trabalha 8 horas por dia, no 6x1, ela tá cansada, ela não quer pensar muito sobre muitas coisas, Sim. sabe? E eu acredito que é daí que vem a parte desse desinteresse, assim. E outra questão também é que nós tivemos grandes artistas, né, anteriores a nós. Sim. Tanto nacionais quanto internacionais. Sim. E existe um saudosismo muito grande em relação a isso. Eu troco muita ideia com o pessoal do rock e tal. E aí é muito comum ouvir dizer que o rock morreu. Cara, o rock não morreu. É uma porrada de gente fazendo rock. E música boa. Muito música boa. Sim. Tem um monte. No Brasil, o que mais tem é banda de rock autoral, assim, galera fazendo som. Tanto o pessoal um pouco mais consagrado, né, que tem já um pouco mais de visibilidade, Sim. quanto a galera independente do interior. Tipo, Sim. é você que não pesquisa, sabe? É bem Fico meio isso. irritada, às vezes. Não, mas é bem isso. E aí, o que acontece? Como não existe o interesse do público em ver trabalhos autorais, as casas não vão contratar artistas autorais. Sim. Porque o dono da casa, ele precisa vender, porque ele precisa lucrar, né? Sim. A gente tem que ver do ponto de vista do empresário. E aí é uma parada que se retroalimenta. Então a casa não contrata músico autoral e o músico não faz som autoral porque a casa não contrata. E você entra nesse ciclo. E vai virando esse ciclo. E aí eu falo muito do rock porque tem muito disso, né? Nossa, fulano de tal canta igualzinho o Freddie Mercury. Pô, que bom pra ele. Mas será que se ele pudesse vender o show dele, será que ele não estaria vendendo o show dele? Porque essa parada de fazer música autoral, que vem dessa ideia que, artista é muito rico, que não sei o quê. E na verdade não, dá muito mais dinheiro, praticamente falando. Você trabalhar com cover, essas bandas de baile, de casamento, tributo, essas coisas, tipo, dá muito mais retorno. Sim. Do que você fazer autoral. Quando você quer gravar uma música, quando você quer fazer uma parada, você perde dinheiro. Mas eu acho que aí mesmo já habita a parte do desincentivo ao artista, na verdade, né? Você, ao criar um sistema, e é um sistema muito complexo, mas que recompensa financeiramente o que já é conhecido e não o novo, você acaba desincentivando o artista a fazer o dele, na verdade, né? Exatamente, porque é isso. A galera que faz autoral, eles não fazem porque eles querem ganhar muito dinheiro. Porque, como eu falei, a gente sempre enxerga do nosso ponto de vista, né? Então, uma pessoa pensa, nossa, mas sei lá, a Ivete Sangalo, ela é milionária. Então, a Odara quer ser igual a Ivete Sangalo, e então ela quer ser milionária também, tal qual. Enfim, essas associações inconscientes que a gente faz. Mas, na verdade, não. Quem faz autoral faz porque é uma parada que, antes de tudo, te traz uma satisfação pessoal. Sim. Mas que tem um custo e que muitas vezes não volta. E aí, voltando pra essa parada, né, dos tributos e tudo mais, Sim. como o músico, ele é muito mais estimulado
Isso, gente, agora eu tô falando de músicos que trabalham só com isso, tá? Porque eu mesmo trabalho com muitos músicos muito bons, mas que tem outro emprego. Então, tipo assim, pra ele tudo bem, sabe? Pô, eu adoro, por exemplo, eu faço parte de uma banda tributo aos Mutantes. Maravilhoso. São os Bauretes. E, gente, os 5 integrantes da banda são músicos profissionais, excelentes. Mas eles têm outras ocupações que formam a renda deles, entenderam? Então eles não têm essa urgência de tipo, nossa, a gente tem que fazer dinheiro com a Bauretes. E aí o músico ele é muito mais estimulado a trabalhar com covers e tudo mais. Sim. Tem gente que, tipo, ganha muito bem tocando na noite. Sim. Tipo, trabalha muito, faz tipo 3, 4 shows num dia, e isso 4 dias na semana. Mas faz, né? Sim. Ou seja, ele é muito mais estimulado a fazer isso do que investir no seu trabalho próprio. Sim. E isso acaba criando essa rede que se retroalimenta, e o prejudicial disso é que a gente não vê coisas novas acontecendo, né? Então, pra gente ter um Kurt Cobain, precisou o Kurt Cobain fazer o som dele, o som do Kurt Cobain. Pro Freddie Mercury existir, ele precisou fazer o som dele. Imagina se ele virasse e falasse assim, não, mas eu sou muito bom fazendo cover de Elvis Presley, que ele era muito fã, né, do rei do rock. Rei do rock eu não gosto, não. Rei do rock, Sou time Chuck Berry. Imagina se ele pensasse isso, né? Tipo, não, nossa, eu sou tão bom aqui imitando. Tô pagando minhas contas imitando Elvis, não vou dar cara a imagina, a gente tapa não teria o Freddie Mercury, sabe? Nossa, você tá se comparando ao Freddie Mercury? Não. E isso é uma parada que existe muito. Agora eu tô falando dessa nova geração da nossa música, Sim. Que a galera adora procurar equivalentes. Então, rola muito, né? o João é o novo Cazuza. O Bruno Mars é o Michael Jackson. A Marina Sena é a Gal Costa. Gente, isso não existe. E eu gosto muito de acompanhar isso. E geralmente são pessoas mais velhas que fazem isso. Tipo, nossa, nunca vai ser Gal. Ninguém quer ser Gal, porque a gente sabe que não dá pra ser Gal. Sabe? É uma parada de tipo, a gente quer mostrar a nossa contribuição. Sim, entendeu? Claro. Poxa, pra ter Bethânia, precisou a Bethânia fazer. Se eu, Odara, ficar, tipo, a única coisa que eu puder fazer for interpretações de Ella Fitzgerald, não vai existir Odara em nenhum momento. Acho que ser artista é muito sobre a nossa contribuição, sabe? O que eu, enquanto artista, enquanto pessoa criativa, o que eu posso trazer? Que nova visão sobre esse assunto velho eu posso trazer? E quando a gente tem essa cena de superestimação dos tributos e dos covers, isso acaba caindo um pouco. E aí a gente não tem esse movimento de coisas novas surgindo, né? Por exemplo, a bossa nova surgiu porque os universitários se reuniam num bar e faziam música num bar, né? O pagode, ele surgiu porque tinha um lugar específico que era chamado de pagode. Mas assim, isso precisou acontecer. Não, eu acho que são processos, né? Porque você fala surgiu, e aí às vezes a pessoa ouvindo, ela tem a ideia de que, tipo, um belo dia acordamos e havia bossa nova. Já bossa nova. Um belo dia sentou lá Tom Jobim e João Gilberto, tocaram um piano e falaram, caralho, inventamos a bossa nova. E não foi E isso. são processos que demoram um tempo para se concretizar e para serem reconhecidos, na verdade, né? Isso mesmo. Então acho que isso faz parte do trabalho de reconhecimento do contemporâneo também. Isso, não é hoje que eu vou acordar e vou falar, caralho, Odara fez uma revolução musical no interior. Odara hoje é o que há, assim, é um movimento novo, liderado por Odara, em Americana, Nova Odessa, Campinas, que é uma coisa que o tempo ele concretiza um pouco, mas que ele precisa dessa porta aberta para você ter essa percepção. Dessa porta aberta, por exemplo, uma coisa que popularizou muito a música popular brasileira, que quando a gente fala MPB, a gente pensa em Elis, a gente pensa em Gal, a gente pensa em João Gilberto, que é a galera da década de 60, a gente tinha o programa, né, que era o programa de talentos, que foi muito importante, que teve várias edições, que revelou essas pessoas. Então a gente precisa desses espaços para concluir com uma solução, né, porque é só colocar problema. Tipo, então como que a gente resolve ou dar essa questão
dos autorais, que ninguém quer ouvir autoral, que ninguém quer botar autoral pra tocar na casa, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Criando espaços. Perfeito. Criando espaços tanto físicos quanto remotos também. Quando você visita a página de um amigo ou de uma pessoa que você conhece e você compartilha, dá o seu engajamento, você tá abrindo o espaço. E assim, eu sei que vai ter muita gente pensando aqui agora, nossa, mas só tem músico ruim. Vai todo mundo... Assim, eu não acho que você deva ser hipócrita e comentar que amou o projeto de alguém se você não gosta. Aham. Eu não acho que você precise ser assim. Mas, cara, eu acho muito difícil em toda a região metropolitana de Campinas não ter um artista autoral que não vai te cativar. É claro. E eu acho que você tem que se despir um pouco dessa onda de comparação também, do tipo, Sim. ele é ruim porque ele não é o Chico Buarque. Irmão, foda-se o Chico Buarque. Mano. Ele não tem que ser o Chico Buarque, ele é ele. Escuta ele pelo que ele tá fazendo, sabe? Isso, exatamente. Então, Se abre um pouco pra isso. É isso, eu acho que tem muito a ver com você estar disposto. Eu escuto muito, tipo, porque eu adoro festival, né? Eu sou a grande fã de festival. Que eu acho que é um espaço que a gente tem que sempre fortalecer também, porque é um espaço que hoje se abre pra isso. Exatamente, a gente falou sobre isso, né? Uma solução. Cara, Campinas tem artista pra fazer um festival de 3 dias, o final de semana inteiro. Sim. Só de artista de Campinas, cara. Sim. Isso é possível, isso existe. E aí as pessoas vão me ouvir falar, eu adoro assumir o pensamento dos outros, gente, vocês vão perceber isso. Ai, mas não dá porque é muito caro, porque não sei o quê. Qualquer produtor cultural que me assistir sabe que dá. Eu sou produtora cultural, eu sei que dá pra fazer, Sim. sabe? Então é criar esses espaços e valorizar os espaços que já existem. Por exemplo, na região no trecho Nova Odessa, Americana, até Pira ali, tá acontecendo, já tem um tempo, um movimento muito interessante de sarauses, não sei. O que é um sarau? Gente, é uma reunião de pessoas ali que cada um vai entregar a sua contribuição artística. Sim. Então as pessoas, elas trazem um poema, trazem uma canção autoral, trazem uma observação. E tá acontecendo em vários pontos diferentes dessas pequenas cidades do interior que está reunindo os artistas. Isso é uma maneira de fomentar a cultura local, sabe? Porque antes de Caetano e Gil ser patrimônio brasileiro, é patrimônio da Bahia. Antes de Bituca ser indicado ao Grammy, Bituca é Minas Gerais. Perfeito, acho que isso é muito legal, né? Isso do contexto. É isso, é olhar para o nosso valor enquanto pessoas criativas, né? Enquanto artistas. E o nosso valor enquanto ouvintes, enquanto pessoas que podem propagar Sim. essa arte. Tipo, não subestime a importância que você tem. Por exemplo, quando a gente agradece a presença das pessoas em qualquer show, em qualquer evento, é uma parada muito genuína. Sim. É muito forte. A Jaque Falquete, ela fala sobre isso, né? Por exemplo, levar 30 pessoas pra uma cidade que eu nunca fui, que ninguém me conhece, é uma grande coisa. É incrível. É uma coisa incrível. Sim. Um lugar que ninguém me conhece, que talvez ninguém tenha ouvido a minha música e as pessoas foram lá me ouvir. E é uma reação em cadeia, né? Então, conforme a gente vai compartilhando e nos conectando com outras pessoas, a teia vai crescendo e vai se desenvolvendo. E a gente tem um movimento da Tropicália. Eu queria chegar nisso com você, que é essa questão do coletivo, da força do coletivo. Sim. Na divulgação e na construção de público, enfim, na construção desse setor. Eu acho que você não consegue construir um coletivo, um setor forte cultural, falando de música aqui no caso, no interior, sem ter esse coletivo alinhado, sem ter esse trabalho conjunto, né? Não existe rivalidade dentro dos artistas, no sentido de que a gente não é concorrente, sabe? A gente tá brigando pelo quê? Pelo banco do bar, sabe? A gente tá brigando pelo quê? Pela vaga no edital? Tipo, não faz sentido. Mas no âmbito da cultura, assim, da criação de cultura, não existe concorrência. Perfeito, eu concordo. Porque pode ser que o meu som não te alcance. Eu acho que eu tô sendo muito legal interagindo com essa câmera. Pode ser que o meu som não te alcance, não te cative. Mas talvez o som do meu amigo do Prado te cative. Perfeito. E eu vou ficar triste por isso? Não. Ao contrário. Eu vou ficar feliz,
sabe? Mas é uma postura sua que eu admiro profundamente, que é um dos motivos pelo qual eu gosto muito de te ouvir falar sobre, assim. Que eu acho que você é uma pessoa que tem essa noção do coletivo de forma muito saudável. No sentido de, tô sempre trazendo o outro comigo. Então eu vou crescer, vou. Mas ó que massa se eu crescer e trouxer o outro comigo. Porque aí todo mundo cresce junto, sabe? Isso vem muito de uma gratidão, na verdade. Eu só tô aqui, isso é muito clichê, eu sei, mas porque pessoas acreditaram em mim. Nossa, isso parece muito, mas é que é verdade. Porque assim, geralmente o clássico, ninguém acredita em mim, então eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou capaz. No meu caso não foi isso. Foi tipo, nossa, todo mundo tentando me provar que eu sou capaz. É muito comum eu estar com a minha família assim, às vezes, e eu olhar, sei lá, pra pessoa que eu mais amo no mundo, que é a minha mãe. Mãe, será que um dia eu vou conseguir gravar um álbum? Será que ano que vem eu ainda vou estar fazendo isso? E ela, claro, minha filha, eu acredito muito nisso. Aí ela fala coisa tipo, nossa, você vai pagar o meu cruzeiro pras Bahamas. E assim, eu falo da importância do coletivo por isso, porque se as pessoas com quem eu tive contato tivessem uma postura individualista, Sim. não existiria eu não estaria aqui. Tenho uma amiga muito querida, que na época que eu tava começando, assim, a gente trabalhava de freelancer em um restaurante, e eu comentei que eu cantava, que eu tocava, e aí os nossos chefes falaram assim, você não quer tocar aqui pra gente no amigo secreto do final do ano e tal? E eu não tinha nada, não tinha. Ela comprou pedestal, microfone. Que incrível. Ela tinha uma caixa de som gigantesca, assim, tipo assim. É isso que eu falo de unidade, sabe? Poxa, a pessoa se importar com você ao ponto dela investir financeiramente, mas não só a disposição de carregar as coisas. Meus amigos, aliás, um beijo pros meus amigos. Teve uma vez que eu toquei 2 quarteirões pra cima de casa, pra eu não gastar dinheiro com Uber, eles carregaram comigo os equipamentos até a minha casa, um PA de 12 polegadas, um violão, sabe? É isso que eu tô falando. Já fui road de amigo, assim, também, de carregar equipamento pós-show. Sim, e nossa, todas as pessoas que eu já... Teve um período que eu vinha muito pra cá e as pessoas me recebiam na casa delas, sabe? Pra eu poder fazer aquele trabalho, pra eu poder fazer aquele show. Sim. Um beijo também pra galera da Expo Manas, que só consegui. Eu fui pra Salvador por causa da Expo Manas, sabe? Isso. Porque pessoas abraçaram. Então, a unidade, tipo, pra música acontecer e se espalhar, ela precisa da unidade, porque a gente não faz as coisas sozinho. Então, não existe cultura sem unidade. A gente precisa do coletivo pra fazer as coisas acontecerem. Até porque eu não vou bater 100 mil plays sozinha na minha música, sabe? Não, eu acho que o ponto aqui, talvez você até bata, mas você sendo quem você é, ao bater esses 100 mil, você vai fazer questão de trazer quem tá contigo, assim. E outra coisa... Eu acho que essa é a parada. Eu amo estar no palco, eu amo fazer música. Eu sei que os meus colegas também. Se eu puder fazer alguma coisa pra ajudar eles a chegar lá, é claro que eu vou fazer. Eu sempre falo que a segunda coisa que me dá mais satisfação depois de estar no palco é ver os meus amigos no palco. Perfeito. Cara, fazendo... Sinto muito isso, assim, também. Sem unidade, não tem progresso. E isso não falo de um ponto de vista utópico, idealista, não. Quando eu falo de coletivo, é realmente um grupo organizado com propósitos estabelecidos. Sim. Então, é um grupo de artistas que tem por finalidade... por exemplo, o Campinas Hip Hop Festival é resultado de edital que foi escrito por coletivos de Campinas. Que são fortíssimos, inclusive. Que são fortíssimos. A cena do hip hop é uma galera super unida, super organizada, que tá sempre batalhando por melhores condições. Se não são pessoas organizadas, informadas e instruídas, essas coisas não acontecem. Então, não é só, ninguém solta a mão de ninguém, somos bestes, não é uma romantização vazia, né? É uma luta mesmo, uma parada de imposição coletiva. São, antes de tudo, trabalhadores, pessoas politizadas, que trabalham, para além do direito de fazer aquilo que escolheu como ofício, democratizar isso, né? Você sabe, tipo, eu não quero só fazer um show 150 a entrada que, sei lá, minha avó não vá, sabe? Sei lá, que a minha tia não vá. Sim. Eu quero que todo mundo possa ir. Eu quero que as pessoas não se sintam excluídas. Sim. Porque eu também não poderia ir atrás. Não, mas é isso. A gente volta nessa questão de ocupar os espaços, e que eu acho que Campinas sente muito essa falta, assim. Sim. No sentido de ser uma cidade tão grande, com tantos espaços interessantes. E acho que tem rolado cada vez mais. Isso é bom, isso é muito iniciativa dos próprios artistas, na verdade.
mas de pegar os espaços e ocupar e falar, bicho, eu vou passar um filme aqui, eu vou fazer uma batalha de rap ali, eu vou fazer um sarau ali, porque esse espaço é nosso. Os espaços públicos, eles são, como o nome diz, públicos. Exato. Então, use esse espaço, sabe? Faz as coisas, dê vida à cidade. Eu acho que essa produção cultural, ela pode dar vida à cidade. E a gente conversou um pouco isso fora da gravação, acho que pode até trazer aqui também. Essa questão de quando a gente está falando em investimento cultural, a palavra-chave é investimento. Você não está jogando dinheiro fora. Então não tem essa onda de, o edital, só vou colocar grana no meu bolso. Você está investindo em cultura e esse investimento traz retorno. E você tem exemplos globais disso. Até porque cultura, ela é tão necessária quanto saúde, educação. Gilberto Gil fala que cultura, ela não é algo inacessível. Que, nossa, meu Deus, isso é cultura. Não, cultura é igual arroz e feijão. Tem que estar no prato. Quando a minha avó, ela recita a oração antes do almoço, que a avó dela ensinou, que a tataravó ensinou, isso é cultura, sabe? Quando ela canta aquela música que nem tem gravação, mas que ela guarda, que é passar de geração em geração, é cultura, sabe? Quando a minha sobrinha vem pra mim e me traz um conhecimento novo, diferente, que a geração dela, por alguma razão, desenvolveu, é cultura. Os artistas, eu gosto muito de falar sobre o palco, né? O palco, ele não serve pra elevar o artista ao nível superior, pra mostrar que ele é maior, mas é pra ampliar a visão, é pra que mais pessoas possam ver. E é isso, cultura tá no dia a dia. As pessoas falam muito, mas eu não entendo nada de música, eu não sou estudante. Você ouve, você sente, não sente? Acabou. É por aí que anda. Sim. É por aí. Eu acho lindíssimo. Eu acho essa visão, inclusive, que você trouxe de palco, lindíssima. Encerrando um pouco até esse papo de construção de público, queria falar com você sobre uma ferramenta que ela é poderosa e nociva na mesma medida, que é o Instagram. E as redes sociais, de um modo geral. A gente fala muito do Instagram porque é uma rede social onde as pessoas são mais presentes hoje. Mas eu queria que você trouxesse para mim um pouco como você entende esse papel das redes sociais na construção da persona e do projeto do músico do interior, e o quanto isso não transforma, já respondendo, o próprio artista num produto também. Com a internet, né, eu tenho 21, então eu cresci, teve um período da minha infância, principalmente, que não era tão forte as redes, né? Sim. Mas aí depois da adolescência até a vida adulta já se tornou uma parada muito presente. Com as redes sociais e essa imersão, assim, ninguém mais sai da internet, TikTok, a música, ela passou a ser uma ferramenta de vendas, né? E o artista, ele não pode mais fazer só música. Ele não pode mais, fazer um álbum e lançar, né? Gravar uma música e fazer. Não. Ele tem que vender a vida dele também. Sim. Então gente, eu vou lançar uma música. Um dia comigo no Estúdio Pináculo, gravando a minha música. Sim. Olha, eu acordei, aí eu tomei café, aí eu peguei um Uber, aí eu cheguei no estúdio. Olha que bonito o estúdio. Não basta só você entregar aquilo que você se propôs a fazer. Você tem que vender outras coisas. Sim. E, por um lado, é inevitável você ter que se vender nesse aspecto, né? Sim. De criar também esse conteúdo. Eu não gosto dessa palavra. Mas você vira um criador de conteúdo, né? Você não tem muito pra onde fugir. Porque é isso. Você se mostra mais e aí você, consequentemente, alcança mais pessoas e, em tese, vende mais. O que não é verdade, né? Não são grandezas diretamente proporcionais. Isso causa uma exaustão nas pessoas, principalmente de quem faz arte, porque a arte em si já é um trabalho, já é um processo. Se eu tenho que produzir isso, e aí produzir o conteúdo a respeito disso, não porque é o vlog, não porque é a rotina, não porque não sei o quê, é outro trabalho, gente. O dia tem 24 horas. E não que não dê pra você ter uma porrada de gente que se desdobra e faz assim para coração e faz. O que acontece é qual é o preço disso, sabe? Sim. As pessoas ficam doentes e eu falo muito sobre isso, não tem nada de interessante na minha vida. O que torna a minha vida interessante é a música em si. Acho que foi até a Marisa Monte que falou sobre isso. Eu acho até, não é nem que não tem nada de interessante, mas é aquilo que a gente fala um pouco da música ser meu trabalho, sabe? Então, se eu tô oferecendo a música é meu trabalho. A minha vida pessoal é uma outra parada, isso assim, sabe? Que eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que elas
reflitam, pensem sobre a minha vida por meio das minhas músicas. É isso. Isso assim, isso é um pensamento meu, e eu tenho pra mim que eu perco muitas coisas, né, abrindo mão disso. Mas eu não quero dispor tempo, disposição nisso. Tipo, tratando as redes sociais como se elas fossem o ápice da conexão humana. E aí, meu Deus, eu só vou ter relevância na minha carreira se eu bater 100 mil seguidores no Instagram. Eu, Odália, escolhi não pensar assim. E talvez eu esteja perdendo muito. Talvez. Mas eu escolhi não ter que lidar com isso. Óbvio que a gente tem que ter uma mínima presença. Claro. Né? Porque é isso. Não tem como não tê-la hoje. Não tem como não ter. Mas falando carinhosamente pros artistas, não pegue os seus números e fique usando de métrica para o seu valor. Principalmente hoje em dia. Talvez 10 anos atrás, os números do YouTube, do Facebook, do Instagram tivessem alguma relevância. Mas hoje que tudo é tráfego pago... Sim. Cara, se o seu vídeo bate 1000 views, Show. não tem demérito nenhum nisso. Show demais. Se você pegar o Instagram da Beyoncé, vai ter 10% de visualização, tá? De milhões de seguidores que ela Sim. tem. Então, hoje em dia, é tudo tráfego pago. E é isso. Até um tempo atrás aconteceu uma coisa muito agradável comigo. Eu pensei assim, nossa, se eu postasse isso, ia viralizar tanto. Tipo, vou usar essa parada pra me autopromover. Imagina a galera pegando corte daqui um ano, falando assim, ela realmente usou. Não é? Talvez eu use, porque é isso, coisa ruim, as pessoas interagem. Elas gostam, né? Gostam de tragédia. Pois é. Então, o Instagram ele é uma ferramenta, sim, pra você apresentar o seu trabalho. Mas é isso, se pra você faz sentido equilibrar, sei lá, eu vou usar o termo blogueiragem, mas pode ser outras coisas, né? Sim. Com seu processo criativo, eu acho válido, sabe? Se pra pessoa é uma parada que ela alcança, que ela domina. Agora, se pra você não faz sentido, se você se sente exausto, eu não vejo por que se desdobrar tanto e se cobrar tanto em relação a isso. Eu acho melhor fazer uma coisa bem feita do que várias coisas mal feitas. É isso. E eu acho que nessa sua fala a gente já pode até emendar aqui, já puxando até para um final, assim, mas essa questão do sucesso e da realização. O que você acha que é legal de almejar e como lidar com essa noção? Porque acho que dentro da música a gente tem muito essa questão do que você falou, a gente já passou por isso, das comparações, de ser o novo Chico, de ser a nova Anitta, de tudo que fulano conquistou, de tudo que ciclano conquistou, e de onde a gente pode se encontrar nisso sendo artista independente, sendo artista do interior, e do como mensurar isso na nossa cabeça, que acho que muitas vezes é muito difícil, né? Eu até escrevi aqui, gente, eu vou ler, porque senão eu vou ficar falando parênteses pra sempre. Então, eu escrevi um ensaio sobre isso, acho que eu posso chamar de ensaio, porque pra mim esse é o cerne da questão quando você é artista, principalmente no Brasil. Porque tudo é muito incerto, tudo é muito inseguro. Se a gente for só nessa emoção de tipo, nossa, quero ser uma nova Anitta. Não que você não possa almejar isso. Aliás, eu falo com os meus colegas sobre isso, que o artista, ele precisa ter um quê de tipo, de grandeza, sabe? Tem que ter um pavão, um ego ali. Não a ponto de ser arrogante, mas, cara, ele tem que se bastar em um nível, porque ele vai tomar tanto, sabe? Tipo, tanta surra, tanto desdém, Sim. tanta coisa. Cara, é muito comum de encontrar pessoas, sei lá, que eu vejo pouco, a pessoa fala, você ainda tá cantando? Tipo, você ainda tá fazendo aquilo? Tipo, e você ainda tá viva, minha senhora, com todo respeito? Tipo, é porque é isso, e não é nem por mal, mas é que pra elas é uma parada tão... Pra elas, as pessoas, né? Sim. Tão difícil, tão Sim, fora da realidade. inalcançável. Eu ouço muito a sentido de, tipo, você ainda tá lutando, tá correndo atrás desse sonho e tal. Como se fosse uma coisa muito tipo, poxa, sério, vai seguir insistindo? Tá quase 30, rapaz, vai seguir nessa pegada. E aí, tipo, você nem sabe o que você já fez, as coisas que você já conquistou. É muito doido. Gente, o meu maior sonho, antes de eu começar a fazer música e tudo mais, era tocar com banda. Tipo, era uma parada assim que eu pensava, nossa, vai ter uma bateria, e vai ter uma guitarra, e vai ter várias pessoas tocando comigo. Era o meu maior sonho. E eu não tô falando que, tipo, eu queria essa coisa besta e relevante. Não. É que eu consegui fazer isso.
mais de uma vez, sabe? Então, novamente, tá. E é muita coisa, né? E é que tá. Não consegui ir pra Europa, mas, pô, eu tô com banda, toco com músicos incríveis, excepcionais. Então, eu sei que pode parecer um discurso muito clichê, né? Muito repetitivo de, seja grato pelo que você tem, não sei o que lá. Mas não, é racionalizar mesmo a realidade, porque hoje em dia a gente tem contato com o mundo, mas é um mundo de curadoria. Nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Tem uma artista que eu gosto demais. Aliás, se por algum acaso eu conhecer um dia, posteridade, nossa, enfim, gosto muito de você, Mari Frois. Ela tem a minha idade, sabe? E ela tá fazendo coisas maravilhosas. Tipo, que legal que ela tá fazendo coisas maravilhosas. Sabe? Eu penso, nossa, gente, ela tem a minha idade. A Olivia Rodrigo tem a minha idade. A Billie Eilish tem a minha idade. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou me jogar do 8º andar porque eu não tô lançando Birds of a Feather? Porque eu não tenho um contrato com a Universal, sabe? Tipo, não faz sentido isso. Sim. Não faz sentido. Do ponto de vista racional, né? Não, a gente tem que reconhecer as nossas vitórias. Mas aqui entrando no ponto de o que a gente considera saudável, almejar, e sucesso e essas coisas. Eu gostaria de começar dizendo que é um assunto que não possui uma verdade absoluta estabelecida. Eu acredito que, independentemente da área para qual você escolha se dedicar, o conceito de sucesso é muito pessoal. Embora exista um senso comum querendo enfiar a goela abaixo, uma fórmula da felicidade, da realização, é inevitável que essas coisas são extremamente variáveis de pessoa para pessoa. Dito isso, acho importante destacar que, caso você queira ser famoso, você não precisa ser artista. Hoje em dia, principalmente, existem muitas formas de se promover e causar exposição. Digo isso porque as pessoas confundem muito querer ser famoso com querer ser artista. Então, eu quero muito ser famoso, então vou fazer música. E não é bem assim. Seguir por esse caminho pode ser muito frustrante, porque a arte, escolher viver a sua vida como alguém criativo, pode ser muito ingrato no que diz respeito a reconhecimento. Claro que é possível ficar famoso sendo artista, mas isso não é uma garantia. E é por isso que precisamos ter esses conceitos muito claros. As pessoas mais incríveis que eu conheço são anônimas, a maioria do público. Uma vez que escolho ser artista, sucesso para mim é ser capaz de desempenhar a minha vocação de forma digna e genuína. Alcançar pessoas com a mensagem que eu escolhi passar por meio do que eu faço, que no caso é a música e com a minha voz. Isso para mim é sucesso. A questão é que necessidades básicas ao ser humano atravessam esse tipo de objetivo, o que pode, às vezes, fazê-lo parecer distante. Isso dói um pouco, porque a gente tem uma piada interna entre os músicos, que geralmente as pessoas falam assim, se tudo der errado, eu desisto de tudo e vou vender minha arte na praia. A gente, nossa, se tudo der errado, eu vou virar CLT. É isso. Vou trabalhar no escritório de gravata. No escritório. Eu já tentei, não deu certo. Gosto muito de uma frase que diz: as minhas referências são anônimas pra vocês. Porque ela representa exatamente como eu me sinto. Foi um rapper que falou isso, tá, gente? Quem for assistir, por favor, se reconhecer, dá os créditos aqui, não é minha autoria. Legal, pode aqui. comentar aí que a gente... Os melhores profissionais e artistas com quem tive contato não têm 1 milhão de seguidores, mas são extremamente competentes no que fazem. E isso, entre os músicos, dentro do nicho, isso é uma parada que acontece muito, sabe? Por exemplo, o JP, que é um nome muito em evidência hoje em dia na MPB. Cresceu bastante, tudo né? É muito nichado hoje em dia, né? Então o cara é gigante, ganhou o Grammy, mas algumas tem gente que não conhece, Cara, você vai chegar no JP e ele vai falar assim, mano, o Lenine veio no meu show. Todo feliz. Tipo, aliás, o Lenine foi referência pro álbum dele que ganhou o Grammy, né? E ele vai conseguir citar vários outros artistas que eu provavelmente vou ouvir falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar desse cara. Mas é a pessoa que ele mais admira no mundo, assim. Tem a Laila, que é uma artista aqui de Campinas, aliás, que toca tambor de aço. Nossa, Laila, eu te amo demais. Ela é maravilhosa. E canta, e tem uma referência de ancestralidade muito incrível. Aliás, a Casa de Cultura Tainã já recebeu vários prêmios, né, pelo seu trabalho de produção e manutenção de cultura aqui Legal pra em caramba. Campinas. Vamos divulgar. Depois da Casa Tainã, só no Caribe que tem tambor de aço. Tipo, é uma parada que no Brasil só tem aqui em Campinas. Ah, que sabe? massa. E é muito doido. Como que as pessoas não sabem disso, né? Sim. O Teca, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente reconhecida,
tava com a Erykah Badu, não sei lá mais quem, e tipo, ele anda em Campinas tranquilamente. Né? Então, sim. é isso. Os melhores profissionais e artistas com quem tive contato não têm milhões de seguidores, mas são extremamente competentes no que fazem. E isso é muito doido, porque pro grande público, o sucesso significa ostentação e muita exposição. Essas coisas. Pro grande público, talvez, né, pra algumas pessoas não seja, mas então... Tipo, se eu não tenho 1 milhão de plays, se eu não apareço na Ana Maria Braga, não sei. Na minha época era o Jô Soares. Então... Eu ser famoso era dar entrevista pro Jô Soares. Eu tinha esse sonho muito forte que foi pro buraco, velho. Não que eu não queira, tá? Aparecendo na Ana Maria Braga, não tô falando isso, mas se não... Chama nós. Se não acontecer também... Não é o tá parâmetro. Tá bacana. Se você não tem isso, automaticamente você é um fracassado e, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Dentro de tudo isso... Eu gosto de concluir dizendo que quando a gente sabe quem a gente não trava batalhas que não são nossas. Então, o meu conceito de sucesso é esse. É um contexto em que eu posso fazer a minha vocação com dignidade, né? Com a estrutura necessária, de repente tomar o tempo necessário. Isso pra mim é sucesso. Cara, eu vou achar a coisa mais incrível do mundo. Eu poder ir numa padaria não ser reconhecida, mas ter um show no Sesc gratuito pra todo mundo ir. Sim. Isso pra mim é sucesso pra caramba, sabe? Às vezes eu paro e penso, caramba, eu toquei num teatro municipal. Quando na minha existência eu ia pensar numa coisa dessas? Então, é isso. O sucesso pra mim é você ter dignidade nas coisas que você faz e ser capaz de passar a sua mensagem. Pra encerrar de vez... Quero falar um pouquinho sobre Odara, sobre o projeto Odara, sobre a persona Odara, sobre o futuro de Odara. Então, se você quiser contar um pouco de onde veio, quais são as referências e quais são os próximos passos, por favor. Bom, Odara surgiu da necessidade que eu senti de prestar à cultura nacional as honrarias que ela merece. Como eu falei, de trazer uma nova visão sobre assuntos velhos, talvez, né? E aí, em um primeiro momento, Odara nasceu como uma atualização no meu repertório de brasilidades, trazendo canções contemporâneas, trazendo artistas independentes, nomes não tão conhecidos. E aí, depois, ela evoluiu para o trabalho autoral, que já faz um tempo que eu tô desenvolvendo, mas só agora ele começa a tomar forma. E a minha proposta com Odara é trazer as raízes brasileiras. Então a gente tem as referências africanas, dos povos originários, né? Tem um pouco de herança europeia, mas eu acho que quando a gente vê a nossa herança europeia, é mais um olhar de tipo, isso não nos pertence, sabe? Esse preconceito não nos pertence, esses sobrenomes não nos pertencem. O Brasil, ele é muito rico e muito diverso. Isso também já é amplamente declarado e discutido, mas eu acho que a gente fala de uma maneira muito rasa, sabe? Sim. O Brasil, ele é muito amplo, muito diverso. Tá bom, mas quantos artistas do cinema, da arte visual você conhece? Sim. Né? Quanta galera independente da região metropolitana você conhece? Cadê essa diversidade? Né? A gente fala até de região, de repente é isso, quanto artista do norte você conhece? Exatamente, sabe? exato. Então é isso, de repente ficar só no eixo também é muito fácil, mas a gente fala dessa pluralidade, mas é isso, o quanto você consome e compreende dessa pluralidade, isso. né? E o Dara hoje que união, assim, é uma parada que realmente me preenche muito poder estar com outros artistas, fazendo música com outras pessoas. E a respeito do som autoral, existem várias camadas, assim, tem muitas referências. Então, eu gosto muito da bossa nova, da galera ali da década de 60 e tudo mais. Acho que todo cantor que estudou voz em algum momento, ele cria uma paixão pela música brasileira, porque ela é extremamente rica. Sim. De um requinte a música brasileira, tanto a bossa quanto a música contemporânea. O Ed Luna acabou de lançar um álbum espetacular, Sim. assim. E a título de estudos e técnica vocal, é muito interessante. Você que é cantor, tá estudando voz, se você quer ser afinado, você tem que cantar Tom Jobim. Você tem que cantar Tom Jobim. Porque o que ele faz com a melodia é uma parada absurda, assim. Então trazer isso,
trazer a questão das... Eu venho de uma comunidade remanescente de quilombo, né? Então eu tenho essas referências comigo. Trazer Legal. esses sons, percussão e tudo mais. Esse primeiro trabalho que vai sair, ele é como uma... ele é como uma... Como que eu posso explicar? Ele é muito pessoal, né? Ele é uma parte muito vulnerável, tipo, é a Odara antes de ser a Odara. Tem 2 faixas que eu compus mais recentemente, tipo, no último ano, e 2 faixas que eu compus 5 anos atrás. E todas elas falam da mesma pessoa. Isso é muito interessante. É um formato voz e violão extremamente cru. E Eu adoro. quero concluir falando sobre isso. A minha proposta com esse primeiro trabalho é trazer algo extremamente real, assim. Como eu falei, a gente consome muita música pop, eu gosto Sim. muito. E aí a gente vai treinando nosso ouvido pra ter aquele som cada vez mais editado, e é pedacinho por pedacinho. E aí aquela voz cravada, né? Tipo, extremamente afinada, Sim. que não é humano, né? A voz humana, ela é imprecisa. Sim. E eu resolvi trazer isso da maneira mais crua possível, assim, nesse álbum. Odara, você tá se justificando porque você canta mal? Não, mas eu falo isso porque eu senti isso quando eu ouvi, sabe? Tipo, sabe, tipo... Mas eu acho que é isso que eu quero mostrar nesse momento. E tem muitas coisas mais. Então, nesse primeiro momento, vai ter o single, mas o EP vai sair depois. E depois vai sair uma parceria muito legal com o Caio, que vai aparecer aqui nesse podcast em algum momento. Que é um dos músicos que eu mais admiro, assim. Além de ser um músico muito competente e brilhante, ele é uma pessoa muito admirável, assim. Sim. Eu fico muito feliz porque eu tive tanta sorte de ter contato com tantas pessoas, sabe? Tem gente que eu beatificaria, assim. Aham. E é muito legal porque 2025 marca a minha estreia como artista autoral. Que isso foi o que eu sempre quis fazer. Então, eu já fiz jazz, eu já fiz conservatório, já cantei em teatro, e orquestra, e big band, e dei aula, dou aula até hoje também. E o que eu sempre quis fazer foi colocar o meu som, assim, fazer o meu som, as minhas letras. Eu componho desde que eu me lembro, assim. E poder trazer isso pro mundo agora tipo, eu morreria hoje feliz, sabe? É isso, gente. Acho que... Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas acho que o papo abrangeu coisas belíssimas como era esperado. Reflexões muito legais. É muito legal falar sobre tudo, assim, tipo... Porque eu penso que se as pessoas tiverem mais contato com o que é realmente o que a gente faz, sabe? Elas vão criar uma empatia. Não tem como você criar empatia com uma coisa que você não conhece. Então é isso. Não que, nossa, nós somos pobres coitados e como a gente sofre. Não, cara, mas é que a gente tem altos e baixos também. E que quando eu falei, né, sobre, nossa, pra mim sucesso é trabalhar com dignidade, não é voto de pobreza. Sim. Né? Não tô falando que, meu Deus, eu vou viver com $100 mensais, que já é bastante coisa. Não é voto de pobreza, mas é entender que não tá no luxo, né, na ostentação, tipo, eu não preciso desse tipo de reconhecimento. Mas, claro, se patrocinadores estiverem interessados, porque é isso, a gente precisa do investimento, esse é o ponto, né? Isso, ninguém gosta de pagar pra trabalhar, a parada é meio essa. Exatamente. E o músico que quer produzir a música dele, muitas vezes ele paga pra trabalhar. Eu conheço mais gente que gravou o seu primeiro álbum tirando do bolso. Sim, nossa, muita gente faz isso. A maioria dos músicos, acho que independentes, passam por isso, né? Sim, o investimento é necessário para que a gente possa desenvolver as coisas com o mínimo de dignidade. Que esse, pra mim, o ponto maior de tudo é a dignidade, sabe? Sim. É você conseguir pagar o músico que tocou pra você, é você conseguir... de repente pagar a consumação da galera que tá tocando com você, Sim. um cachê decente, é você conseguir proporcionar momentos também para as pessoas com as quais você se importa, sabe? Essa romantização do perrengue, da luta, não que, nossa amiga, mas você não sabe que as coisas... Eu sei que as coisas são difíceis, pode querer que eu tô ligada que eu sei.
Mas nem tudo precisa ser perrengue, sabe? Sim. Nem tudo precisa ser, nossa, passação de raiva, sufoco. Eu acho que é isso, os perrengues são importantes, mas eles não podem ser o todo, né? Você não pode viver de perrengue. Exatamente. As pessoas precisam de um pouco de tranquilidade, assim, até mesmo pra você conseguir criar, né? Tipo, se você tá tão preocupado em sobreviver, você não vai conseguir criar, né? Falando de um ponto de vista contemporâneo, que eu não quero romantizar. Nossa, mas eu tô passando por um momento tão difícil, vou escrever uma música. Enquanto... Falando, por exemplo, de pessoas que vão tentar viver na capital, enquanto eu passo fome, porque esse mês eu escolhi pagar o aluguel. E aí eu vou fazer uma música sobre isso. Poxa, isso não é legal, sabe? Sim. Isso não é bacana. As pessoas, elas não deveriam passar fome porque elas querem viver de música, Sim. por exemplo. Então, investimento é importante, ele é necessário para que a gente possa se desenvolver. E investimento não significa ostentação. Significa investimento. Acho que é isso. É isso. Maravilha, queria agradecer novamente do fundo do coração. Imagina. Você ter colado para esse papo aqui. E volte mais vezes. Vamos trazer mais gente aqui, inclusive. Você tem sempre ótimas recomendações de artista para enriquecer esse debate. Pô, legal, sempre tem, sempre tem. É isso, muito obrigado e vamos fazer um som agora. Fechou? Fechou. Tem algumas músicas que a gente demora muito pra fazer, que a gente sofre pra terminar, mas essa veio pronta pra mim. Ela simplesmente resolveu vir de presente e eu recebi com muito carinho. Ela se chama Madrugada.